Diga comigo. Pai, no nome de Jesus, nós não estamos aqui porque não temos outra coisa a fazer. Nós estamos aqui porque nós queremos uma experiência pessoal contigo. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus vivo, que se manifesta e que pode ser conhecido, apesar de sermos tão pequenos. Mas, Senhor, nós declaramos que nós estamos aqui para Te conhecer. Põe a tua mão sobre a sua cabeça. Diga assim: Senhor, a minha mente agora está sob o Teu controle. Põe a mão no coração e diga: meu coração é um bom solo, onde a Tua semente vai cair e vai produzir fruto, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Nós temos alguns visitantes no nosso meio. Amigo da Vera, amigo da Celeste. Welcome, guys. Bem-vindos. É um privilégio para nós tê-los aqui. Deus abençoe vocês. Nós estamos falando sobre transformação. Nós nascemos nesse mundo com um propósito. Mas para que esse propósito aconteça na nossa vida, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos sermos habilitados para receber e para possuir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Então aí está no nosso boletim o que nós entendemos por transformação. Na introdução do nosso boletim diz assim: por transformação nós queremos dizer o processo que acontece e que causa uma mudança interna, radical, em nossa natureza e em nosso caráter. Mas para isso, nós precisamos entrar no casulo chamado santificação. E iniciar o processo de morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. Nós estamos falando sobre transformação. Não qualquer tipo de transformação, mas nós estamos falando do tipo de transformação que permanece. Transformação que é duradoura, que acontece na tua vida e que vai acompanhar a tua vida o tempo todo. A partir de agora você pode olhar para o nosso slide. Hoje nós vamos falar usando PowerPoint, ok? A Bíblia diz que esse processo de transformação é parte do plano que Deus tem para mim e para você. Veja aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ou 5, versículo 16. Capítulo 5. Diz aí: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amados, a palavra transformação aparece muitas vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. E quando nós vemos a palavra transformação escrita no Novo Testamento, como nesse texto, no texto de Romanos, capítulo 12, e mais alguns outros textos, a palavra grega que aparece lá é metamorfoses, é metamorfose, é a transformação. Então o processo de transformação, para mim e para você, que já somos cristãos, que nascemos de novo, se chama metamorfose. E esse processo de transformação é um processo de transformação da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa razão. Esse é o processo de transformação. Olha aí, ó. Nós não fomos criados para rastejarmos sobre a terra. Meus amados, olha para mim aqui. Você não foi criado para rastejar sobre a terra. Você foi criado com um propósito. Um propósito que é muito maior do que você mesmo. Porque o propósito para o qual você foi criado é do tamanho de Deus. É de Deus para você. E se é de Deus para você, é maior do que você mesmo. Então nós não fomos criados para rastejar sobre a terra, mas nós fomos criados com outro propósito. E qual é o outro
propósito? A Bíblia nos diz, é manifestar a glória de Deus nessa terra. Esse é o nosso propósito. É manifestar a beleza de Deus, a beleza do Criador. Esse é o propósito. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos passar por uma metamorfose. E essa metamorfose é que é o problema. Muitas vezes nós estamos rastejando sobre a terra, porque ainda não passamos pelo processo de transformação. Amém? A Bíblia diz que quando nós semeamos, está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 15, quando nós semeamos, nós não semeamos o corpo que há de nascer, mas nós semeamos o simples grão, como de qualquer outra semente. Está escrito em Coríntios. Esse é o processo de criação de Deus. Quando Deus semeou você nessa terra, Ele semeou você como um grão, como uma semente. Aí nós temos a semente da borboleta, dá uma olhadinha, são os ovos da borboleta, ok? Aí nós temos a semente humana, aí está o feto, ok? Agora veja bem, Deus nos criou como sementes, mas Deus dá o corpo como quer, a cada um o seu próprio corpo apropriado. Deus quer fazer essa transformação em nós. E sabe, o nosso corpo, que é a nossa parte física, não somente a nossa parte física, mas a nossa parte também da nossa alma, Deus criou com um propósito, ok? Veja só, nós temos o nosso corpo natural, nós somos pessoas humanas. As borboletas foram criadas como semente. Esse é o corpo natural da borboleta. Esse é o corpo natural do ser humano. É um corpo humano, ok? Esse é o corpo natural da borboleta. Antes dela ser borboleta, ela era assim. Antes de você chegar a ser aquilo que Deus quer que você seja, você é assim. Você olha para mim e você me vê assim. Eu olho para você e eu te vejo assim. Mas essa transformação é um processo. É um processo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem foi feito da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Você está num processo de transformação. Deus criou você como um ser espiritual. Mas quando eu olho para você agora, eu vejo um ser natural. Porque Deus não terminou com você ainda. Você está em processo. E esse processo que vai levar-te a você lá, até aquele dia, se chama metamorfose. Ok? Agora olha só. Esse é o corpo transformado. Esse é o corpo transformado desse animal. Não parece ter coisa alguma a ver uma coisa com a outra. Esse corpo não parece ter nada a ver com esse corpo. Mas tem. Esse corpo é o básico para esse corpo. Ok? Agora olha só. Esse é o corpo de Jesus glorificado. Quando Jesus foi transformado, Ele ganhou um corpo espiritual. E é por isso que Ele não estava mais sujeito a lugar, a espaço, Ele passava a parede. Mas era um corpo. Esse corpo transformado. Opa! Fui do lado errado. Esse corpo transformado. Esse é o corpo natural. Mas esse é o corpo transformado. Um dia, você que veio com esse corpo, você vai receber um corpo como esse. Jesus é o padrão para nós. E quando Ele andou aqui sobre essa terra, Ele também passou pela mesma metamorfose que eu e você temos que passar. Mas eu tenho uma notícia para você, amados. Para que você chegue aí, você tem que entrar no casulo. Agora, amados, muitas vezes nós resistimos à entrada no casulo, mas eu e você fomos feitos para entrar no casulo. E sabe qual que é a diferença entre nós e essa lagarta que você vê? A diferença é o seguinte, ela não pensa. Quando chega o tempo certo, instintivamente, ela se pendura num galho, como vocês estão vendo aí. E sabe o que acontece? Ela começa ela mesma a tecer o casulo em volta dela. Mas eu e você, nós somos diferentes.
Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E a transformação das nossas vidas não acontece por casualidade, ou não acontece sem a minha participação. Nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. É possível, amados, morrermos sem a transformação. Porque nessa transformação, eu sou ativo, você é ativo. Nós não vamos aí porque somos como que direcionados. Nós temos participação nisso. Nós temos decisão nisso. Então, sabe, amados, nós estamos estudando a vida de José. E no primeiro estudo, nós começamos a ver como é que Deus tratou com ele nesse processo de transformação. E agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o que Deus fez com José. Na descrição da vida de José, é como se Deus tivesse colocado José dentro de um casulo. Às vezes, quando você pensa na tua própria vida, se você parar um pouquinho para pensar, muitas vezes você se sente como se você estivesse dentro de um casulo. O que é o casulo? O casulo é onde vai acontecer isso. Você vai ser tecido algo em volta de você e de repente vai brotar algo diferente. Quando você sair de dentro do casulo, você vai sair diferente. Mas no processo do casulo, é um processo quase que literalmente de morte, de negar a si mesmo. Essa lagarta feia tem que deixar de ser lagarta. Ela não pode ser uma borboleta enquanto ela for lagarta, enquanto não aconteceu o processo da vida dela. Eu e você não podemos ser aquilo que Deus planejou para mim e para você sermos, enquanto o processo de transformação não aconteceu nas nossas vidas. E nós estamos vendo o processo de transformação na vida de José, ok? Como é que o José saiu de uma humanidade e foi para ser quem ele era, aquilo que Deus tinha planejado para ele ser. Sabe, amados, a vida sabe por que a Bíblia conta a vida de muita gente? Para que nós possamos olhar para a vida desse pessoal que está na Bíblia e entendermos o processo de Deus, entendermos o que acontece quando nós nos adaptamos ao processo, quando nós nos decidimos pelo processo, e também entender o que acontece quando nós fugimos do processo. A Bíblia tem essas duas coisas. Tem gente escrita na Bíblia que se adaptou ao processo, que se submeteu ao processo. Exemplo, José, nós estamos estudando. Mas tem gente que não se adaptou ao processo, que fugiu do processo e não passou pela transformação. Esse texto é Romanos capítulo 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe quando que você entra no sacrifício? Quando você vai para o casulo. É aí o teu sacrifício. Você se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não como essa lagarta, que ela foi por instinto. Quando chegou tempo na vida dela, o DNA da lagarta, por instinto ela foi. Eu e você não entramos no casulo por instinto, amados. Muito obrigado, pastor. Eu e você só entramos no casulo por decisão. E eu quero falar com você. Eu quero que você, nessa manhã, nesse dia, pense como é que tem sido a tua decisão com respeito aos casulos. E sabe, amados, muitas vezes nós resistimos ao casulo, porque o casulo não é um bom lugar. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Amados, eu e você não queremos ser diferentes. Nós queremos nos conformar. Sabe por quê? Porque, eu vou dizer uma coisa, quando você se torna alguém diferente, você se torna fora do grupo. Você fica fora do grupo. Você é visto como diferente.
você não é aceito. Então a tendência humana é se conformar, é pack together, é se ajuntar, é andar em grupo. Mas quando você entra no processo de transformação, você sai do lugar comum para aquele processo que Deus tem para trazer o destino que Ele criou você na sua vida. E aí você é diferente. E aí as pessoas aplicam os padrões normais para você e você não é aceito muitas vezes. Porque você parece diferente, você fala diferente, você age diferente, você faz coisas diferentes. Entenderam? Então, nós entramos nesse processo. E o José entrou nesse processo. Agora, amados, há duas coisas que eu e você precisamos. E uma delas é mais importante que a outra. Para que eu e você possamos chegar no nosso destino, aquele destino que Deus criou você para Ele, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos a transformação do nosso caráter. E nós precisamos os dons do Espírito. Agora, amado, se você estiver fazendo a leitura do texto de José, se você ler seriamente o texto, você vai ver que existem essas duas coisas relacionadas com o destino de José: o seu caráter e os seus dons. Mas você também vai perceber nesse texto que o caráter é muito mais importante que os dons. Você pode ter dons sem o caráter, mas com os dons você não chega no teu destino. Porque sabe o que prepara você para o teu destino? O trabalho no teu caráter. Se você olhar a vida de José, você vai ver que teve todo esse trabalho no caráter de José. Ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu todas aquelas coisas, ele aprendeu a ser bondoso, ele aprendeu a se submeter, ele aprendeu a esperar o tempo de Deus. Ele foi rejeitado e ele aprendeu a não se rebelar, não entrar em estado de rebelião, em todas essas áreas. E sabe de uma coisa? Quando José, lá no fim da sua vida, ele chega no trono, aí a família dele vem até ele, e ele tem que então tratar com a sua família. E toda a formação do caráter pela qual ele passou era a habilitação dele para ser rei. Olha aqui para mim, amados. Você não pode ser quem Deus quer que você seja sem uma transformação no seu caráter. Você não estará apto. Você vai perder aquilo que Deus quer. Você não vai ser um rei segundo o coração de Deus. Você não vai ser aquela pessoa segundo o coração de Deus, sem o caráter. Mas o dom também é necessário. Porque sabe como é que o José saiu do seu casulo? Opa, estou indo para o outro lado. Sabe como é que o José saiu do seu casulo aí e foi para o trono? Sabe como é que foi? Quando ele interpretou o sonho do faraó. Ele tinha um dom chamado dom de interpretação dos sonhos. Ele tinha outros dons, que se você ler aí o texto da vida de José, você vai descobrir. Um dos outros dons que ele tinha era sabedoria. Sabedoria é um dom. Palavra de conhecimento. Sabedoria. Isso é um dom. Ok? E aí ele interpretou o sonho do faraó e ele disse: agora que as coisas vão acontecer assim, o que deve ser feito é isso, 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 isso. E aí o faraó disse para ele: ei, não tem ninguém melhor do que você para essa tarefa. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer trabalhar no seu caráter, tirar você do dentro do seu casulo, botar você naquele lugar que Ele tem concebido para você. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você ainda não saiba, mas você não nasceu nesse mundo. É por isso que nós dissemos isso no primeiro slide que nós projetamos. Presta atenção. Você não foi criado
para rastejar sobre a terra. Você foi criado com outro propósito. Talvez você até agora ainda não saiba qual é o propósito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui está na Bíblia, não é palavra minha. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente o coração humano o que Deus tem preparado. Aí você vai dizer, mas pastor, será que é isso mesmo? Eu digo para você, com certeza é isso mesmo. E sabe por que eu digo para você que é isso mesmo? Porque como é que Deus vai ser glorificado na sua vida enquanto você rastejar sobre a terra? Não tem como. Deus só vai ser glorificado quando você sair de dentro do teu casulo. Mas nós não gostamos do casulo. Sabe por que nós não gostamos do casulo? Porque o casulo é um lugar de transformação. E transformação, amados, dói. Presta atenção aqui, ó. Está vendo esse bichinho aí? Você vê naquele primeiro, no primeiro aí que está fora do casulo ainda, que está justo agarrado aí no primeiro da sequência. Você vê alguma asa? Não tem asa ali. Agora, para esse bicho sem asa, ele passar a ter asa, você imagine, a pele dele foi rasgada. Saiu uma nova estrutura de dentro dele. Você acha que isso não dói? O processo de transformação dói. O processo de transformação é doído. Mas sabe, é mais ou menos, a Bíblia usa isso como exemplo, é mais ou menos como a mãe que está grávida, e que quando está dando à luz, aquelas dores horríveis, mas depois, quando a mãe pega o bebê, aquelas que são mães aí, sabem do que eu estou falando, nos seus braços, e olha, esqueceu de tudo. É assim que funciona. A última lembrança não são as suas dores do casulo. A última lembrança é quem você se transformou. É aquela coisa nova que vem de Deus para a tua vida. Vamos andar um pouquinho. É um processo de transformação. É um processo que é de transformação na sua mente. A sua mente precisa ser transformada. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos, nós temos uma mente natural. E é o nosso eu está sentado no trono. É por isso que se alguém aqui disser alguma coisa para mim, eu vou responder muitas vezes com aquela palavra que quase todos nós respondemos. Hey, that's my business. Isso é problema meu. Não é assim mesmo? Isso é problema meu. Nós tínhamos aqui uma irmã na igreja que Deus estava nesse processo de transformação. E sabe o que aconteceu com ela? Aconteceu que nesse processo de transformação, a gente está no casulo, muita coisa começa a acontecer na vida da gente, né, que nós não gostamos. Então, aconteceu com essa irmã, ela estava grávida, e muitas pessoas começaram a querer dar, era o primeiro filho, começaram a querer dar conselho para ela como criar o seu filho. E ela se irritou. E veio falar comigo e falou assim: pastor, eu não estou aguentando essa igreja, porque está todo mundo querendo dizer como eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu e o meu filho, é problema meu. Vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? É isso que eu estou falando. Você não é problema teu. Você é problema da transformação que Deus quer fazer em você. Porque Deus não quer deixar você como você é. Deus quer algo muito maior. E eu digo para você, quando Deus terminar com você, você vai dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por aquele pastor chato que ficou falando de transformação, coisa que eu não gostaria. Obrigado por aquele outro irmão que ficou pegando no meu pé. Senhor, obrigado por essas circunstâncias que aconteceram na minha vida e que trabalharam para o meu bem. Porque se você não sabe, aqui no Evangelho tem um versículo que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então você começa a olhar a vida de José. Aí o pai de José diz: os teus irmãos estão cuidando das ovelhas, já faz muito tempo que não vem em casa, leva algumas coisas para eles e traz notícia. E aí o José já sabia que os irmãos dele não gostavam dele.
Mas ele vai lá para um lugar no meio do nada se encontrar com aquelas pessoas que o odiavam. Nós vimos isso no primeiro estudo. E eles planejam contra a vida dele. E quando ele chega, eles tiram a capa bonita dele e jogam ele num buraco. Você acha que ele gostou disso? Agora, a pergunta: isso contribuiu para a vida dele ou não? Sim, contribuiu, porque isso era tratamento de caráter. O cara estava entrando no casulo, literalmente, desceu no casulo. Amém? Sabe, o casulo serve para criar em nós novas estruturas mentais que nós não temos. Porque as estruturas mentais que eu e você hoje operamos através dela, sabe de onde que vieram? Da nossa cultura. Vieram das pessoas com quem nós estamos relacionados. Dos nossos muitos amigos, que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Vieram do mundo que nós estamos inseridos nele, da nossa sociedade maior. Por que vocês acham que existe esse ditado que diz assim: time is money? Porque esse é o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, que criou estruturas mentais na nossa vida, que temos que entrar no casulo para serem transformadas. Essas estruturas mentais têm que ser mudadas. E esse processo se chama processo de santificação. É como Deus está transformando você. Para você que não sabe, santificação não é ter uma auréola na cabeça. Não é nada disso. Santificação é separar. É para separar você do lugar comum para algo especial. É para separar você de ser alguém que rasteja sobre a terra, para ser alguém que voa, como diz Isaías 40. Vamos voar como as águias. Vamos correr e não cansar. Então, a criação das estruturas mentais. Veja só o que Jesus disse no Mateus 16, 24 a 26. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Olha aqui para mim, ó. Excuse me, olha para mim, todo mundo. Você quer renunciar a você mesmo? Ninguém quer. A gente não quer. A gente quer as coisas para nós mesmos. Nós queremos os nossos interesses. Nós queremos o que é bom para nós. Não renunciar a si mesmo. Tome a sua cruz. Ih, pastor, eu já tenho a minha sogra. Eu lembrei agora que eu estava falando sobre tomar cruz com um irmão uma vez, e ele falou: eu já sei, minha cruz é minha sogra. Amados, a sua cruz não é sua sogra. A sua cruz é você mesmo, é o seu eu, que você tem que botar no casulo. É você que tem que entrar no casulo. Toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. A sua cruz é você mesmo. Você quer salvar a vida, não quer perder. Mas quem perder a vida por amor a mim, quem entrar no casulo e deixar o processo de transformação acontecer, o que diz? Achalá. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está falando do quê? Da alma. Repita comigo, estamos falando do quê? Da alma. Estamos falando da nossa alma. Ok? E aí está o José. Garotão animado, uma capa bonita. Nenhum dos irmãos dele tinha uma capa bonita assim. Veja o sonho: o sol, a lua, 12 estrelas se dobrando perante ele, significando seu pai, sua mãe, seus 12 irmãos se dobrando perante ele. Então, às vezes, o teu futuro, olha para mim, amados, às vezes o teu futuro, aquilo que é parte do teu destino, vai ofender as pessoas. A tua capa colorida vai ofender as pessoas. O teu futuro vai ofender as pessoas. E você tem que ser preparado para ele. Porque seu pai, a sua mãe e os seus irmãos vão se dobrar perante você. E adivinha uma coisa: se você não for tratado do seu caráter, você vai ser um ditador. Você vai ser um opressor. Quando você sentar no trono, e aqueles irmãos seus
que jogaram você lá dentro do buraco, que venderam você por 20 moedas de prata. E eles vão chegar até você, aí você vai pensar assim: agora chegou a minha vez. Seu caráter não for tratado. Quem sabe de uma coisa? Aí você vai perder tudo que Deus quer dar para você. Existe um versículo na Bíblia, que é o versículo da minha vida. Logo, eu não sei se quantos de vocês sabem, mas eu nem sempre fui cristão. Eu era ateu e à toa. As duas coisas juntas, ateu e à toa. Mas aí um dia, eu conheci a Alice, filha do pastor, aonde eu fui? Aí eu comecei a ir na casa dela, e a coisa começou. E aí eu recebia Jesus. E quando eu recebia Jesus, eu queria todas as coisas rápidas na minha vida. Porque o jovem é assim, a gente quer que as coisas aconteçam. É agora. Ih, Senhor, já tem que acontecer. E aí Deus me deu o versículo que está em Provérbios 21. Que diz assim: a herança, quando é dada antes na hora, no fim não se torna proveitosa. Parece que é 21, 24, por aí. Aí. Está no Provérbios 21. A herança, eu tinha até anotado na minha Bíblia em algum lugar. 21. 20, capítulo 20, versículo 21. Está vendo? Por isso que Deus me deu a Alice. Aleluia. Faz parte do meu destino. Deus vai colocar alguém do teu lado. Parte do teu destino. Para te ajudar a chegar lá. Então, está aí todas essas coisas. Mas ele tinha que entrar no casulo. Porque iam se dobrar. Gente, se não for construída na tua vida, na tua estrutura, olha aí o que está escrito aí no PowerPoint, se na tua estrutura mental não tiver construído um negócio chamado humildade, não tiver construído um negócio chamado benignidade, fruto do Espírito Santo, bondade, não tiver construído lá na tua estrutura mental um negócio chamado mansidão, domínio próprio, adivinha o que vai acontecer? Deixa os meninos chegarem. Quando chegarem os teus irmãos, adivinha o que você vai fazer? Aqueles que te machucaram, aqueles que fizeram alguma coisa com você. Então você tem que entrar no casulo. Então algumas pessoas no casulo, ok? Então você tem que entrar no casulo. E o que é que acontece no casulo? Por que Deus nos põe no casulo? Olha aí que está escrito. Primeira coisa, o casulo é o tempo em que as coisas saem do nosso controle, mas não do controle de Deus. Entenderam? Sabe? Para você ficar habilitado para ter o controle sobre as coisas, primeiro você tem que deixar o controle. Deus te dá. Sabe como é que Deus... Pessoal, isso é revelação para a tua vida. Presta atenção. Você sabe como é que Deus funciona? Deus funciona por promessas. Diga comigo. Deus funciona por promessas. Promessa é uma promessa. Aqui no meio dos homens nós dizemos que promessa é dúvida. Mas com Deus não. Promessa com Deus é certeza. Mas a promessa tem duas áreas. Ela tem a área de quem fez a promessa e tem a área de quem vai receber a promessa. Deixa eu pegar um exemplo para explicar o que eu estou dizendo. Abraão, Deus prometeu para Abraão uma descendência e Deus deu a promessa na pessoa de Isaac. E aí estava lá o Abraão com a sua promessa. A promessa já tinha acontecido. E daí sabe o que Deus fez? Deus disse para ele: agora você pega o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, vai lá e sacrifica para mim. E o Abraão falou: ai, mas como é que eu vou matar? Peraí, está confuso esse negócio. Se eu tivesse no lugar do Abraão, talvez eu iria dizer talvez: sai, Satanás, isso não é de Deus. Esse filho é o filho da promessa. Foi Deus que me deu. Essa ideia de matar meu filho, primeiro matar é ruim. Matar meu próprio filho, filho da promessa. Mas não era, era Deus. Era Deus. Sabe por quê? Porque Deus funciona dessa maneira, Ele te dá a promessa. Mas aí Ele quer saber se Ele tem o controle sobre a sua vida ou não. Ele te põe no casulo. Ele diz: vai lá e mata. Por
Quem te deu o Isaac é capaz de... E aí o Abraão ficou pensando, e agora eu mato? E ele chegou à conclusão, ok, eu mato e Deus ressuscita. Está escrito em Hebreus isso, que ele chegou a essa conclusão. Na carta de Paulo, dos Hebreus, aliás, que eu não sei se foi Paulo que escreveu. Hebreus está escrito. Se eu matar, Deus ressuscita. Ele trocou um Isaac vivo por um ressuscitado. E sabe, parecia que as coisas tinham saído do controle, mas não saiu do controle de Deus. Quando você estiver no casulo e parecer que as coisas saíram do controle, saiu do teu controle, sim, mas não de Deus. E sabe, o lugar mais seguro para as coisas que pertencem a mim e que pertencem a você é a mão de Deus. Esse é o lugar mais seguro. Porque Jesus diz, da minha mão ninguém tira. Da minha mão, muita gente pode tirar. Gente, eu não consigo garantir nem um fio de cabelo da minha cabeça. Quanto mais, vem o pastor Paulo, olha a cabeça dele. Vocês estão entendendo? Mínimo controle. Mas Deus, as coisas não saem. Nossos sonhos são colocados em xeque. Peraí, Deus não tinha falado para mim que ia dar um filho? Peraí, Deus não tinha falado para mim que as pessoas iam se dobrar perante mim? Que eu ia ser um governador? Que eu ia ser um rei? Nossos sonhos são colocados em xeque. Sabe por quê? Deus não quer que o teu sonho vire teu Deus. Deus não quer que o teu controle, que você vire Deus das coisas dele. Mas nós temos essa tendência a querer controlar as coisas, a querer fazer os nossos sonhos acontecerem. Nós somos despidos da nossa capa colorida. É como um menino. Deus mandou o Abraão pegar o Isaac, e ele foi, e ele fez o altar, e ele colocou o Isaac em cima do altar. E ele amarrou o Isaac, e ele pegou o facão para cortar o pescoço do Isaac. Então é como se o Isaac fosse despido. Sabe, o casulo, amados, é quando Deus começa a despir a gente. Despir de nós mesmos. Despir do nosso próprio entendimento, nossa própria maneira de fazer as coisas. Ok? Deus diz assim, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Temos que despir da nossa capa colorida. A nossa capa colorida, amados, é aquilo que o homem faz para nós. Quem foi que fabricou aquela capa para José? O pai dele, não foi Deus. As nossas capas coloridas, nós temos que nos despir delas, porque Deus tem algo muito melhor. Você não imagina o tipo de capa que José vestiu quando se tornou o governador do Egito. Muito melhor do que aquela que o pai dele fez. Amém? Despida a nossa capa. Nós somos lançados numa cova. Parece que esqueceram a gente. Lançaram numa cova. Amados, Deus tem propósitos. Cova é o casulo. Ok? Somos vendidos como se fôssemos escravos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sabia disso, mas eu estou sabendo claramente. Se você um dia tiver um desejo de coração de ser um pastor, bem-vindo. É bom ser pastor. Mas quer saber qual que é uma coisa que acontece quando você se torna pastor? Você se torna escravo de todos, servos de todos. Sabe o que é um servo? É aquele que não tem direito a nada. Todo mundo tem direito de falar para você o que acha, o que deve, o que você deve fazer, como você deve fazer, quando você deve fazer. Eu fiz essa descoberta. Sabe, o negócio é que você fosse vendido como escravo. E aí, a gente não gosta disso. Me engana que eu gosto, eu não gosto. Mas aí, quando as coisas acontecem,
eu dou um segundo pensamento. Às vezes o primeiro pensamento que vem é aquele de antes do casulo, é daquele bichinho que rastejava, é do eu natural. Mas aí eu paro um pouco, graças a Deus eu tenho feito isso, e vou considerar, porque a Bíblia diz que quando eu fico meio perdido, atrás de mim eu vou ouvir uma voz dizendo: esse é o caminho, atrás dele. É o Espírito Santo de Deus. E aí Deus fala comigo. Então eu me arrependo. E eu confesso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca estive num ponto mais fácil de confessar os meus erros do que eu estou hoje. Mas eu acho que ainda posso ficar melhor. Não terminou. Mas eu tenho fácil. Antes eu não podia. Sabe por quê? Porque era como se eu estivesse ficando uma faca em mim mesmo. Era ruim. Não me sentia bem. Porque eu tinha uma reputação a manter. Sabe o que o casulo faz com a gente? Tira a nossa reputação. Tira a nossa reputação. Cadê a reputação de José? O filho mais amado. Agora o que ele é? Um escravo. Vendido. Ok? Mas não na mente de Deus. Todas as coisas contribuem. Quando Deus coloca você aí, é que Deus está trabalhando. Esse é o processo. Esse é o caminho. Amém? Foi assim com Jesus. Veja próximo. Mas Deus está no casulo. E aprendemos a dependência de Deus. Fala comigo. Temos que aprender a dependência de Deus. Agora, sabe que tipo de mundo que você vive aqui hoje? Que está em volta de você? É o mundo da independência. Eu vou criar os meus filhos para serem independentes. Quando eles forem bem jovenzinhos, 16 anos, eu vou botar eles fora da casa, ainda que eu tenha uma casa de 6 quartos e tenha 2 filhos, tem 3 quartos sobrando, eu vou botar eles fora de casa para eles aprenderem a serem independentes, aprenderem a controlar o dinheiro deles, limpar as coisas deles. Tá? Eu não entro no quarto dele, dos filhos, já viram? Esses tempos eu cheguei na casa de um amigo meu e estava escrito assim na porta: be aware, be aware, there is a dog inside. Não entre. Be aware of the dog. Não entre. Mas é o individualismo, a independência. A independência. Daí sabe o que acontece com os nossos filhos? Aí eles crescem. E aí quando a gente fica velho, sabe o que eles fazem com a gente? Mandam para uma casa, um asilo. É assim. E o mundo inteiro está indo para aí. No Brasil não se mandava muitos velhinhos para o asilo. Já está se mandando a grandes quantidades. Porque esse negócio pega. Vai de um lugar para outro. Vocês entenderam? Então, a dependência. E sabe, mesmo quando nós estamos dentro do casulo, que as coisas não estão boas, Ele nos faz prosperar dentro do casulo. Diz que ele foi vendido para a casa daquele egípcio que era oficial do faraó, o José. E sabe o que aconteceu? Deus começou a abençoar o José. E o egípcio, que era um bom negociante, de bobo não tinha nada, olhou e falou assim: uau, esse camarada, onde ele toca, o que ele faz, dá certo. Eu vou pôr todas as minhas coisas na mão dele. Sabe o que diz? Sabe o que diz lá no texto? Que o Potifar, que era esse homem, não sabia de nada das coisas que ele tinha, porque tudo estava na mão de José. Ele não era bobo nem nada. Então, mesmo dentro do casulo, mesmo no seu tempo de escravo, Deus é com você. E Deus te prospera. Deus te prospera nas coisas. Eu quero dizer para vocês com toda seriedade, não penso que eu estou brincando. Por favor, não cometa o erro de olhar para mim e dizer: ah, pastor João é tão humilde, sou nada. Mentira do diabo se você ouvir isso. Eu ainda não saí do meu casulo. Ainda não saí do meu casulo. Eu tenho consciência das coisas que Deus está tratando comigo. E vou dizer uma coisa: dói, mas eu não quero sair do meu casulo antes da hora.
Porque se a borboleta sair do casulo antes da hora, ela sai só com uma asa. Já viu borboleta voar com uma asa só? Está cheio de gente saindo do casulo antes da hora. E aí estraga tudo. Eu quero sair quando estiver pronto. Porque eu quero voar alto. Eu estou achando que eu estou quase chegando lá. Mas ainda não cheguei. Honestamente. Amém? Eu penso em você. As pessoas reconhecem a nossa prosperidade. Ganhamos graça. Diz aí o versículo 39. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 4 e 5. As pessoas são abençoadas por nossa causa. Amados, eu sei que essa é uma história de muitos de vocês aqui. É a minha história. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo um rastro de bênção. Quando eu olho para a vida de alguns aqui que eu conheço já há muito tempo, bastante tempo, eu vejo um rastro de bênção. Abençoada por tua causa. Vidas mudadas. Coisas tremendas aconteceram. O pessoal entrou em contato com você, você não era lá muita coisa, mas era muito mais do que eles eram, por tua causa eles nunca mais são o mesmo. Porque você é um instrumento de Deus. Você é luz. Você é sal. Então, quando você entra em contato com as pessoas, aquilo que está em você passa. Tremendo. Tremendo. Por exemplo, quero dar um exemplo de uma dessas coisas. E Deus usa essas coisas para a tua alegria. Enquanto a gente está lá no casulo, Deus deixa a gente perceber essas coisinhas, como o José, que estava no casulo, para a alegria dele, para não desistir, para a gente ser incentivado. Eu devo estar indo ao Brasil aí agora esse mês, próximo mês, e eu devo estar visitando uma das nossas igrejas lá em Goiás, em Goianésia. Sabe quem é o pastor de Goianésia? Da nossa igreja em Goianésia? O pastor da nossa igreja em Goianésia foi uma pessoa que eu achei caído na rua. Ele era bêbado, a família já não aguentava mais ele, tinha expulsado ele de casa. Ele tinha casado, a mulher tinha ido embora com a filha. Ele era bêbado, estava na sarjeta, literalmente na rua, caído, bêbado. Bêbado. Eu cheguei perto dele, eu lembro a primeira vez que eu encontrei. Levei ele para tomar um café, ele estava com fome. Comecei a falar de Jesus. O nome dele é Bosco, pastor Bosco. É meu filho na fé e meu discípulo. E é o pastor da nossa igreja. Isso faz eu estou aqui faz 18, deve fazer uns 23 anos, 24 anos. Levei ele para tomar um café. Falei do amor de Deus para ele. Falei que ele não tinha sido criado por Deus para viver rastejando na sarjeta. Deus tinha um propósito maior para ele. Falei do amor de Deus. Disse que ainda que pai e mãe desamparem, Deus não desampara. E Deus era por ele. E convidei ele para fazer uma decisão por Jesus. E ele fez. O tempo passou. Ele começou a tocar guitarra. Depois ele arrumou um trabalho. Aí a coisa foi melhorando. E Deus o abençoou. E Deus o abençoou. Hoje ele é uma das figuras mais conhecidas, porque ele era o bêbado mais conhecido da cidade. Ele é conhecidíssimo na cidade. Ele tem um programa de rádio hoje. É um negócio. E ele recebe. Esses dias eu falei com ele, há umas 3 semanas atrás, estava falando com ele. Ele disse: pastor, eu acabei de receber. Eu sempre recebo telefonema aqui. Eles dizem assim: escuta, você é o pastor Bosco. Você é aquele Bosquinho que vivia lá na sarjeta? E ele disse: eu sou. Veja de onde Deus me tirou. São abençoadas pela nossa passagem. Quem sou eu? Mas a nossa passagem. Assim foi a vida de José, assim tem que ser a vida tua. E isso, enquanto nós estamos no casulo. Imagina a hora que a gente sair. Imagina a hora que eu sair do meu casulo. Senhor, me ajuda. Sabe, o tempo de casulo não depende de Deus, depende de mim e de você. A gente pode prolongar o nosso tempo de casulo.
ou a gente pode abreviar. Depende do quanto nós nos oferecemos para o processo que Deus tem para nós. Vamos para o próximo slide. E aí está lá na casa do egípcio, do Potifar, e aquela ali é a mulher do Potifar. E ela agarra ele e quer fazer sexo com José, porque segundo o texto da Bíblia, ele era bonitão. Né? E o marido dela já devia ser meio velhote, muito culpado. Né? E ela queria fazer sexo com ele. E ele não se dobrou. Aí ela pegou a capa dele, um dia que estava sozinho. E daí ele fugiu, deixando a capa. E ela gritou todo mundo: olha, esse escravo estava querendo me violentar. Quando era ela que queria violentar ele. Entenderam? E aí o que acontece? Precisamos aprender a fidelidade a Deus e os homens. Diga isso comigo. Precisamos aprender a fidelidade a Deus e aos homens. Não basta você ser fiel a Deus. Veja, não é palavra minha. Se você duvida disso, pega essa sua Bíblia e leia. Sabe o que está escrito lá na Bíblia? Que se você disser que você ama Deus, mas você não ama o seu irmão, é mentira. Você não ama o seu irmão. Ninguém pode amar Deus a quem não vê. Você não ama o próximo a quem vê. Então, amar Deus e amar as pessoas são coisas que não se separam. Precisamos resistir ao pecado por amor a Deus. Mas também sabe por que nós precisamos resistir ao pecado? Por amor ao nosso próximo. Jovens, vocês que ainda não casaram, os homens aqui, os jovens não casados, não saia por aí tendo sexo com as garotas, porque você está pecando contra ela, você está evitando que ela case pura. Garotas não casadas, não se entregue, porque você pode se dar mal depois. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui é resistir o pecado por amor. E o José disse assim: o Potifar não sabe de nada, ele pôs tudo na minha mão. Como eu vou fazer isso com ele? Como eu vou trair ele? Amados, a Bíblia é séria. Eu amo a Bíblia. Quanto mais eu entendo da Bíblia, mais eu amo a Bíblia. A Bíblia diz assim, que se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. De jeito nenhum você vai ser. Se você não for fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você não for fiel nas coisas pequenas que estão nas suas mãos, enquanto você está no casulo, como é que você vai ser fiel quando você está no trono? Que não vai ter ninguém dizendo para você o que fazer, que você é autoridade. Vai ser igual o Satanás, cai, sobe e cai. Amados, eu sou pastor. Sabe qual é uma das tristezas do meu coração? É quando eu olho para o mundo que nós estamos vivendo, a nossa cidade, televisão, tudo, e eu vejo tanto pastor que subiu e caiu. Tanto escândalo, tanta coisa, tanto. Subiu e caiu. Sabe por que subiu e caiu? Não tinha caráter. Tinha dons, mas não tinha caráter. Deixa eu dizer isso. Quando Deus me dá um dom, sabe o que é que está acontecendo? Quando Deus me dá um dom, o dom que Deus me dá não diz quem eu sou, diz quem Deus é. Agora o caráter diz quem eu sou, mas o dom não diz quem eu sou, diz quem Deus é. Você não é conhecido pelos seus dons, você é conhecido pelo seu fruto, que é o caráter. Então por isso que o trabalho no caráter é uma coisa tão profunda e tão importante. Claro que eu não estou dizendo que nós não temos que ter dons, nós precisamos enormemente dos dons. Então olha só, precisamos aprender a perseverança contra o pecado, precisamos aprender a fugir do pecado, precisamos aprender a não resistir pela carne. Sabe o que aconteceu? Esse versículo 30, capítulo 39, do 13 ao 19, sabe o que diz aí? Aí diz o seguinte, que quando a mulher, ele deixou a capa na mão dela, e aí ela mandou chamar o marido e todo mundo, e disse, ele estava querendo me violentar. E ele foi pego e foi mandado para a prisão do rei. Ele não resistiu.
pela carne. Ele podia ter fugido, se mandado, voltado para a casa do pai. E sabe o que acontece? Ele estava tudo no controle de Deus. Quando nós evitamos aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, nós cortamos o nosso destino. Sabe por quê? Porque o lugar mais próximo do trono era a cadeia dos presos políticos do rei. Sabe onde que ficava a cadeia dos presos políticos do rei? Aonde o Potifar colocou o faraó? Debaixo do castelo. Colocou José. Do José, digo. Debaixo do castelo. Era o lugar mais próximo do trono. Deus está chegando o José no trono. Então nós temos que aprender a não resistir pela carne. Porque às vezes é de Deus. Vamos para frente. Parece que a gente está com as mãos amarradas. No casulo, parece que a gente está com as mãos amarradas. Parece que tudo que faz está errado. Olha, eu não quis me prostituir com a mulher do meu senhor. E agora o que está acontecendo? Estou na cadeia. Por causa do bem que eu fiz. Parece que o bem que nós fazemos dá errado. Não dá. É plano. Deus está cumprindo o seu plano, seu propósito. Ele está levando você perto do trono. Então parece que você está assim, prisioneiro, amarrado. Mas sabe, o processo de transformação nos ensina. Precisamos aprender algumas coisas. Que a nossa fidelidade atrai a presença de Deus. Ele foi jogado na cadeia. E de repente, sabe o que o chefe da cadeia descobriu? Que tudo que o cara fazia estava certo, igual o Potifar. Aí sabe o que ele fez? Botou ele responsável pela cadeia. Agora ele era o administrador da cadeia. Precisamos aprender que a nossa fidelidade atrai a presença de Deus. A nossa fidelidade libera benignidade e graça de Deus. A benignidade de Deus é liberada para nós. Amados, é como se a gente tivesse um copo, não tivesse água, e nós estivéssemos na chuva, e a gente virasse o nosso copo assim. Não iríamos beber água nunca. Eu quero dizer para vocês que a chuva está caindo. O problema é posicionamento. É como nós nos posicionamos. Amados, o casulo é para ensinar a gente a tomar posições. Posições de Deus, posições corretas. O Senhor estabelece a nossa autoridade e nos faz prosperar em qualquer circunstância. Ok? Agora veja só. Aí ele sai do casulo. Aí sabe o que acontece? Aí ele está lá na cadeia. E um belo dia, as coisas não são feitas no nosso tempo. Lembre-se disso. O tempo é de Deus. Se a gente quiser cortar o tempo, abreviar o tempo, a gente abrevia o que Deus quer fazer na gente. A gente aborta. É um aborto. Então ele está lá e um belo dia, o copeiro e o padeiro do rei, o rei se ira com eles e manda ele para a cadeia. Adivinha quem está lá? José, o administrador. E aí eles têm um sonho. Adivinhe qual é o dom do José? Interpretar sonho. Aí eles contam, olha, eu sou o padeiro, eu estava aqui oferecendo. E o José interpreta o sonho. Ia perder o pescoço. O outro ia ser restaurado. E aí o José diz, olha, quando você for restaurado, você lembra de mim. E o cara foi restaurado. Se você olhar na sua Bíblia, e olhar o tempo, aí na Bíblia, na história que eu estou falando, seguir o tempo aí, você vai ver que demorou mais de 2 anos. Ia na cadeia. E o cara esqueceu dele. Eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus não esquece. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com o seu futuro. Deus tem um compromisso com o seu destino. Porque é no seu destino que Ele vai ser glorificado. E aí, então, eles têm um sonho. E o sonho se cumpre. E o copeiro é restituído. Aí o copeiro está lá no rei, daqui 2 anos.
Quem tem um sonho é o rei. E o rei tem um sonho tipo pesadelo. Ele viu saindo do Jordão umas vacas gordas, bonitas, 7 vacas gordas, bonitas. E aquelas vacas lindas saindo do Jordão. E de repente, saiu outras 7 vacas magras, mirradas. E sabe o que elas fazem? Elas vão atrás e comem as gordas. E o rei, que é isso? Chama aqui os adivinhos, chama os intérpretes. Ninguém podia interpretar. Porque Deus tinha um assignment. Deus tinha um assignment para José. Quando Deus tiver um assignment para você, só você pode fazer. Não se preocupe. Ninguém vai pegar o seu lugar. E aí o copeiro disse, olha, para vergonha minha, lembra aquela vez que eu fiz alguma coisa que o senhor me mandou para a cadeia? Pois é, lá eu conheci um camarada lá, que interpretou meu sonho, deu certinho, 100%. Aí o rei disse, traz o camarada. Aí sabe o que acontece? Aí ele sai do casulo. A Bíblia diz que ele estava lá na cadeia, ele sai, dá um banho nele, daqueles banhos egípcios da época, com perfume, com tudo que é tipo de coisa, põe uma roupa nova dele e ele sai para falar com o faraó. E aí o faraó conta o sonho para ele. E sabe o que ele diz? Ele diz, olha, eu não sou nada, mas o meu Deus interpreta sonho. Porque o faraó diz para ele, eu soube que você sabe tudo o que acontece. Não, eu não, é o meu Deus. A glória tem que ser para Deus. Ele podia ter dito, conta o sonho aí, que eu já te dou a resposta. Ele sabia que ia dar a resposta. Mas essa é a maneira de tomar a glória de Deus, de tocar na glória de Deus. Se no uso dos teus dons, se no uso da tua vida cristã, você tocar na glória de Deus, você perde a glória. Aí ele diz, não, eu não. Quem me dá a interpretação é Deus. Conta o sonho. Ele contou, ele disse, olha, 7 anos, vaca gorda, colheita, 7 anos, vaca mirrada, vai perder tudo que colheu, e vai vir uma fome sobre a terra. E aí, está na hora de ser bold. Muitas vezes nós queremos ser ousados na hora errada. A hora para a ousadia e a hora para a humildade. Agora é a hora da ousadia. E ele disse, escuta, e por que então que o senhor não faz assim? Nomeia alguém para pegar todas essas 7 anos de fartura. Vamos encher os celeiros, construir celeiros, encher celeiros. Nomeia alguém para fazer isso aí. E aí então nos 7 anos, aí no ciclo da pobreza, aí vai ter os silos cheios. E aí o faraó olha e diz assim, pois, onde é que nós vamos achar um cara melhor do que esse? Você entendeu? É a tua experiência em Deus, quando o seu caráter já está transformado, que tira você do lugar comum. E aí sabe o que ele faz? Sabe o que o faraó faz? Ele coloca ele no trono. E ele diz para José, olha, nessa terra aqui agora, está aqui o meu selo real, ninguém levanta o braço se você não mandar levantar o braço. Ninguém faz nada se você não mandar fazer. Agora você está com autoridade. Amados, a autoridade, quando a gente assume o lugar da autoridade na hora errada, é catastrófico. Sem estar preparado, sem o caráter, é desgraça. Não dá. Mas agora está preparado, saiu do casulo. Deus o tirou do casulo. E vocês vão ver o próximo capítulo, como é bom. Quando você sai do casulo, aí a coisa... Mas para essa próxima fase, ela não pode vir antes do casulo. Porque senão você não consegue entrar na próxima fase. E aí o rei arranja até uma esposa para ele. Falou, não, você tem que casar. E arranja uma garota lá bonita para ele. E ele casa e ele tem... E aí ele é essa pessoa aqui, olha só. Opa, do outro lado. Pronto. Ele é esse. Está vendo aí? Ele é o que diz a palavra e está dita. Ele é o que manda e obedece. Ele é o que tem a palavra. Mas para você ser liberado, para possuir a tua herança, você tem que passar pelo casulo. Está vendo aí, ó? Ele está dizendo, ó, esses feixes aí,
leva para lá, faz isso, olha a guarda dele, olha o pessoal abanando. Aí você vai ter um refrigério, um refresco. Mas antes, não. Amém? Eu quero terminar aqui. Por favor, pode tirar aí da tela. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Aliás, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Estão aqui no nosso boletim. 3 perguntas. Ok? Já entrei no meu casulo ou ainda sou uma lagarta rastejando sobre a terra? Quem sou eu? Já entrei no meu casulo ou ainda sou uma lagarta? A resposta é sua. Quais são as 2 coisas principais que eu preciso fazer para entrar no casulo? Porque você não vai entrar lá. Sabe? Amados, olha aqui para mim. Olha todo mundo aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Escuta isso. Existe um ditado no meio da igreja que é maligno. Sabe qual é esse ditado? Diz assim: se você não vier por amor, você vem pela dor. Mentira! Isso não está na Bíblia. Porque na Bíblia está a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer nada acontecer na minha vida se eu não me submeter. Nunca. Esse é um negócio maligno, satânico. Se não vier por amor, vem pela dor. Nunca. Está escrito na Bíblia que Deus disciplina os filhos a quem ama. Mas esse negócio de que você vai sem a tua vontade, Deus não é doido para te dar a vontade e agora tirar a tua vontade. Te dar o arbítrio e anular o teu arbítrio. Ele não é doido para fazer isso. Deus é um Deus coerente. Então a pergunta é essa: quais são as 2 coisas principais que eu devo fazer para entrar no casulo? Quais são as 2 coisas que farei para permanecer no casulo? Porque às vezes a gente está fazendo assim, ó. Entra no casulo, sai do casulo. Entra no casulo, ai, está doendo. Uma nova estrutura aqui, sai do casulo. Gente, a borboleta saiu de dentro da lagarta. Aquilo veio rasgando tudo. É doido. Dentro de você tem algo de Deus que precisa sair do casulo. Eu queria que a gente tivesse uma música de adoração aí. Claro, please. Por favor. Que lindo in Spanish. Quero que você curva a sua cabeça no nome de Jesus. E antes de eu terminar, deixa eu dizer para você, você que nos visita aqui, você está convidado para ficar no nosso almoço. Você que é da igreja, não saia para comer em outro lugar, desprezando o trabalho dos irmãos, ok? Não faça esse desfeito, ok? Entra no seu casulo. Curva a sua cabeça. Começa a pensar em você, no destino que Deus tem. Deus tem destino para você. Tem destino ao trono. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. E estamos alinhados na vontade perfeita de Deus para governar. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. Yes. I will ever love and trust in